Salve galera, eu sou o Zisca e hoje, pessoal, eu vou estar passando para vocês quais são os melhores personagens e quais são os piores para você estar começando a jogar no Deadlock. O Deadlock hoje em dia ele é um jogo que está em beta e é um jogo que muita gente está conhecendo agora. E baseado nisso, eu vou estar passando para vocês quais são os personagens que para um iniciante são melhores para estar começando e tendo uma boa impressão do jogo. E quais são os piores personagens. O meu sistema vai estar se baseando no seguinte. Os personagens que eu vou estar recomendando são personagens que são naturalmente fortes e simples. E que possuem um alto nível de carregar partidas naturalmente. E já os personagens que eu não vou estar recomendando são personagens que têm um nível de mecânica um pouco mais difícil e que exigem mais de noção de jogo por parte do jogador. Então, pessoal, o primeiro personagem que eu vou estar recomendando ele é o Abrams. Ele é o primeiro herói que muita gente joga no jogo e muita gente não sabe, mas atualmente ele é um dos melhores personagens do Deadlock. O estilo de jogo dele, ele é um tanque, só que ele ao mesmo tempo ele dá muito dano por causa que o ataque corpo a corpo dele também é muito forte. As habilidades dele consistem em, basicamente, você tá regenerando vida. A primeira habilidade você regenera vida baseado no dano que você dá no oponente. A habilidade número 2 você empurra o inimigo. E se você conseguir jogar ele numa parede, ele é stunado, que te dá a oportunidade de dar um soco. A habilidade número 3 faz com que você tenha um sustain baseado no dano que você toma, o que faz que o Abrams ele tenha muita vida e também ao mesmo tempo regenere a vida. E a ultimate do Abrams é uma habilidade de engage que você sobe no ar e cai no chão dando stun. Quando você é iniciante e está nos primeiros ranks, o pessoal não sabe dar parry. Então, para você que está começando a jogar de Abrams, você consegue dar muito soco de graça, sendo que ninguém vai dar parry. Daí, mais pra frente no jogo, que o pessoal fica mais avançado e começa a dar muito parry, você tem que começar a baitar mais os socos do Abrams. Então, ao invés de você dar o soco reto, você desvia o soco pro seu inimigo ele dar o parry, e depois que ele errar o parry, ele fica 5 segundos sem conseguir dar o parry de novo. Então, aí você pode bater nele livremente. Então, pessoal, o primeiro personagem que eu não vou estar recomendando aqui é o Adaga, ou Shiv em inglês. O principal motivo de eu não estar recomendando ele é que ele já foi sim um personagem muito forte no passado, só que ele foi extremamente nerfado dos tempos pra cá, e hoje em dia, para você conseguir jogar bem com ele, você tem que acabar traindo muito do personagem para conseguir ter algum resultado. O Shiv, ele é como se fosse um bruiser, ele é um guerreiro. Ele consegue dar muito dano ao longo do tempo. E ele tem muita vida. E tem potencial de kill. A primeira habilidade dele é uma adaga que dá dano de sangramento. A segunda habilidade é um dash que dá dano. A terceira habilidade você consegue regenerar vida, baseado no dano que você perdeu. E a ult dele é um execute. Quando o alvo tá com pouca vida, você pula nele e mata ele. O Shiv, ele é um personagem que ele tem uma passiva que é a fúria. Que é conforme você vai dando dano no seu oponente, você vai ativando aqui a barra de fúria, como vocês podem ver. E quando a sua barra de fúria ela fica totalmente ligada, as suas habilidades elas dão atributos especiais, vamos assim dizer, e elas ficam mais fortes. Então ele é um personagem que ele requer que você tenha muita mecânica de mobilidade, por causa que para você conseguir estacar a sua fúria e continuar vivo, você tem que saber desviar, tem que desviar muito bem das habilidades, tem que ter uma movimentação muito boa, por isso que eu não vou estar recomendando para um iniciante começar a jogar com ele. Agora, pessoal, o próximo personagem que eu vou estar recomendando é o Venator, que ele é um padre.
Eu recomendo ele por causa que ele é muito... As habilidades dele são extremamente simples de se entender. E também, pessoal, ele é muito forte naturalmente. E se você conseguir ficar forte, fidado, você acaba facilmente com o jogo. Por ele ser um personagem carry. Então, as habilidades dele é uma granada que você joga e se grudar no inimigo ele pega fogo. E cria uma área ao redor dele que também pega fogo. A2 é uma 12. E se o inimigo ele bater na parede, ele fica stunado e você consegue acertar um corpo a corpo de graça. A número 3 é uma armadilha de urso, que se o oponente cair, ele fica preso. Você tem que tomar cuidado, porque se o oponente dá um tiro, ele consegue quebrar. E a ult dele, você invoca aqui essa besta, que, ó, como vocês podem ver, pessoal, ela dá muito dano, ó. Aqui a mina, ela tava full vida e só com a ultimate eu quase matei ela. Então vocês podem ver que ela dá muito dano. A parte mais difícil do Venator é você ter um pouco de mira para poder estar acertando os seus tiros na ult. Mas tirando isso, ele é um personagem muito simples. Você pode estar fazendo uma build de corpo a corpo para ele, que dá muito dano com o seu combo da 12 e do corpo a corpo. Ou você pode estar fazendo uma build de tiro mesmo, que também dá muito dano. Então, pessoal, o próximo personagem que eu não recomendo você iniciar jogando é a Holiday. Por quê, pessoal? Não que ela seja ruim, mas ela, para um iniciante, acaba sendo muito difícil, porque a mecânica dela é muito complexa, pessoal. A primeira habilidade dela é esse barril. Já é um pouco difícil você tá acertando o seu inimigo, que consegue pular e desviar toda hora, e você precisa acertar constantemente para dar dano. A habilidade número 2 dela é um jump pad, que você pula e cai e consegue dar dano. E a terceira habilidade dela é uma passiva que fortalece o tiro na cabeça. O tiro da cabeça dela acaba dando mais dano. E a ult você prende e consegue puxar o inimigo, que é muito bom para você estar dando um pick-off. Eu não recomendo ela, não porque ela seja ruim, mas por causa que para ela ser eficiente, você tem que estar acertando diversas vezes as mesmas habilidades. Para um iniciante pode ser um pouco difícil, porque não são habilidades fáceis. E você tem que ter também uma mira muito boa para estar dando tiro na cabeça com a Holiday e trocar a passiva dela. Agora, pessoal, um dos meus personagens que eu mais gosto de jogar, que é a Graves, ou a Mortícia. Essa personagem, pessoal, ela lembra muito a Wandinha lá da série. Ela é como se fosse uma gótica e ela é uma necromante no jogo, pessoal. Ela tem um potencial de carregar o jogo absurdo, só que ela é um pouco fraca no late game. E uma das principais vantagens dela, a primeira é a arma dela, que você não precisa estar mirado para acertar, ó. Ó, a minha mira não tá em cima do cara e tá acertando, então isso aqui, para quem é ruim de mira, é muito roubado. A habilidade número 1 dela é as caveiras, que você joga e consegue dar um poke. E elas se recarregam quando você mata minions e mata as pessoas. Aí elas se recarregam. A segunda habilidade é uma fissura, e você joga no chão, e se o inimigo ele passar por cima dela, ele fica imobilizado e ainda toma um dano de um zumbi que você spawna. A terceira habilidade é uma passiva, que sua arma ela rouba dano e resistência do inimigo. Então sua arma basicamente ela suga a força do seu adversário. E a ultimate dela, pessoal, é uma das minhas ultimates favoritas do jogo, que é uma cova, que você invoca e saem zumbis dela, que são os ghouls. Essa habilidade ela é muito boa para você estar usando em lutas de time, mas eu gosto muito de usar ela para você, por exemplo, você jogar essa habilidade numa lane, aí você deixa o zumbi puxando a wave para você, enquanto você tá na jungle farmando. Então acaba que você consegue fazer uma estratégia de power farm com ela. Então você fica muito forte de forma muito rápida no jogo, sem estar se arriscando, pessoal. Por isso que ela é um dos personagens que eu mais recomendo para quem é iniciante jogar. Então, pessoal,
esse personagem aqui eu não vou estar recomendando vocês jogar. E ele é o Sinclair. Eu não vou estar recomendando vocês a jogar por causa que as mecânicas dele são um pouco complexas. Se você for testar ele, você não vai entender de primeira. A primeira habilidade dele é um pokezinho que você joga e quanto mais longe for, mais dano dá. A segunda é um teleporte, que também serve para você estar usando o seu poke, que o seu mímico joga. O terceiro é uma polimorfia, mas o difícil dele, pessoal, é a ult. Pra quem é do LoL e conhece o Sylas, a ult dele é a ult do Sylas, que você copia a ultimate de outro personagem. Então eu não vou estar recomendando ele por causa que para você saber jogar bem com ele, você tem que praticamente conhecer as ultimates de todos os outros personagens do jogo. Então para um iniciante que está começando agora, acaba que não é muito legal você ter que conhecer praticamente todos os outros personagens do jogo para estar jogando com um personagem. Agora, pessoal, outro personagem que tá muito forte no meta do jogo e que também é fácil é a Silver. A Silver, ou a Prata, ela lembra o Gnar do League of Legends. Ela é uma mulher lobisomem que ela se transforma no lobisomem na Ultimate e fica muito forte. Aí ela tem essa 12. A primeira habilidade dela deixa a 12 forte. A segunda ela dá um dash pra frente que dá dano. E a terceira ela joga uma boleadeira que stuna o cara. E quando você carrega a sua ultimate, você vira lobisomem. E, ó, primeira habilidade você morde, aí você dá a investida. E a terceira você dá uma girada. E, pessoal, eu aconselho todo mundo que teste ela por causa que ela é muito forte, pessoal. Ela dá muito dano. Na lane phase ela é forte, ela tem vida, ela tanca dano fácil. Então eu vou estar recomendando ela por conta desses motivos. O próximo personagem que eu não vou estar recomendando é o Pocket, que é conhecido como Mala. O Pocket, pessoal, ele é um personagem que ele é assim forte, mas eu não estou recomendando ele porque para ele ser forte você tem que conseguir usar todas as habilidades dele da forma mais eficiente possível, porque nenhuma habilidade dele dá muito dano. Então você tem que ter uma boa movimentação para poder dar engage, sair do engage. As builds do Pocket, geralmente, você tem itens ativáveis que você precisa usar. Então, para o iniciante ter que ficar lembrando de usar habilidade, Z, X, C, item ativável, acaba que complica muito. Mas ele não é ruim. A primeira habilidade dele é essa maleta, que dá slow e tira a resistência do inimigo. A segunda é a capa, que você joga, dá dano, e você pode teleportar por ela. A terceira é a mala, que você usa para desviar de dano e quando você volta dando dano. E a quarta habilidade dele é uma habilidade em área que dá poison em todo mundo que está ao seu redor. E corta a cura também. Esse seria o Pocket. Agora, o último personagem que eu vou estar recomendando, pessoal, é a Gina, ou a Paige, em inglês. Ela é uma personagem suporte que ela é muito simples de se entender. E ela também é muito forte. As habilidades dela são habilidades de poke e de peel. Primeira habilidade dela, você joga esse dragãozinho. E é muito bom para você estar limpando a wave para o seu time, principalmente na side. E ela tem um range muito bom, então você consegue farmar de forma muito safe usando a habilidade. Olha o range dela. A segunda habilidade, você dá um peel para o seu aliado. Ele ganha velocidade, força, vida. A terceira é um stun. Você joga essa espada e se você acertar, o inimigo fica imobilizado. E a ultimate dela é uma ultimate muito boa para teamfight, que você vai estar... Você spawna esses cavalos e todo mundo que ele acertar, ele stuna. Então ela é uma personagem que ela é como se fosse uma maga suporte. E ela é muito forte por causa que ela é muito safe para você estar jogando, pessoal. Você só tem que tomar cuidado com o posicionamento para não estar deixando ninguém se aproximar de você. Então, pessoal, esses foram os heróis que eu recomendei. Uma coisa que eu queria dizer é que os heróis que eu não recomendei não é que eles são ruins, é que para um iniciante, às vezes, jogar ele pode não entender muito bem, mas eles também são fortes.
Então, se você assistiu e gostou de algum herói que eu te passei, quer testar e achou legal, eu peço, se puder, deixar o like e se inscrever no canal, que a gente está começando aí. E aguardem que semana que vem terão mais vídeos. Fui, valeu!